Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Talentos que Educam, onde falamos com professores que já conhecem os seus talentos, já utilizam na sala de aula e estão constantemente buscando encontrar o que é de certo com eles e com seus alunos. E hoje eu estou presencialmente muito feliz de trazer a Melissa Gibim como nossa convidada. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada, Rê, muito obrigada. Estou super feliz de poder participar do seu trabalho e construir esse caminho maravilhoso de se perceber e usar os talentos para ensinar e aprender. Muito bom. Melissa, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho hoje, qual que é a sua formação? Olha, eu me formei em pedagogia aqui na cidade de Campinas, pela Faculdade de Educação da Unicamp. E aí eu passei em primeiro lugar no concurso de professora Olha, municipal da cidade de Jaguariúna. Logo que eu terminei a graduação, e quando eu me deparei com a realidade ali de trabalho, eu percebi que só a formação, né, da graduação não era suficiente. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em relações interpessoais, construção da autonomia moral, que me deu assim muita base para atuar com conflitos, com gerenciamento do tempo, clima escolar. Então eu tive assim mais um aprofundamento de estudo que me permitiu aí iniciar uma carreira que já tem 20 anos, né, uau, na área de educação, na educação básica, principalmente crianças e adolescentes. Então, eu acabei vivenciando aí um mundo diverso, porque tanto atuei na esfera pública, quanto em terceiro setor, ONGs, OSCs, e também na esfera particular. Então, eu fui caminhando aí bastante, né, para ajudar, né, na questão também de superação de dificuldades de aprendizagem e promover, né, esse autoconhecimento de si a partir da educação, né, para o desenvolvimento humano fluir aí nessa base da vida, né, de crianças e adolescentes. muito bom. E hoje você está trabalhando com o quê? Hoje, eu já tenho um espaço educativo, junto com uma outra professora muito talentosa, a Camila Hoffman. E aqui em Campinas a gente tem a The Way Desenvolvimento Pedagógico, onde a gente atende crianças e adolescentes em aulas personalizadas, aulas para brasileiros e até para crianças ou adolescentes que residem fora do Brasil. E a gente orienta pais também, a gente faz consultoria para escolha de escolas, e a gente acabou usando, né, a gente vai usando a nossa expertise desses 20 anos, né, de experiência, para promover o melhor da educação, né, do desenvolvimento humano para diferentes públicos ali em relação, né, crianças, adolescentes e pais, né, sendo seres humanos aí. Muito bom. Tem muita coisa conectada aí, né? Tem. Que inclusive é o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o tema de talento Clifton Strengths, conexão. Então, se você não conhece esse tema, o tema de talento conexão da Gallup são pessoas que têm facilidade de encontrar conexões entre pessoas, entre assuntos, entre coisas, e de entender que as coisas têm um propósito maior, que estão conectadas de uma forma muito mais significativa do que simplesmente as nossas ações corriqueiras do dia a dia. Faz sentido esse tema para você, Melissa? Nossa, faz muito sentido. Inclusive, você, né, Rê, foi uma das pessoas, né, além do meu marido, que me apresentaram o Clifton Strengths, né? Essa abordagem chegou para mim em 2016. Então, eu fiz o teste em 2016 e lá nos meus 5 talentos principais, em terceiro está, né, o conexão. E depois que a gente fez um aprofundamento, né, uma mentoria que eu fiz com você alguns anos atrás, eu tomei mais contato e consciência com esse, né, desse talento. E muitas vezes eu nem percebia que ele já estava sendo naturalmente usado e que eu conseguia me movimentar com sucesso, com excelência na carreira de professora por causa dele também, né? Então, quando eu tomei consciência dele, ele me edificou e me trouxe muita clareza do porquê que eu estava fazendo, por que as coisas iam dando certo, né? E a maneira como eu fazia, que não era só uma questão de formação, mas também uma questão de talento pessoal mesmo, né?
Então, esse é um talento que eu aprendi a amar, a usar, porque você também me abriu essas portas, né, Rê? Eu sou grata por isso. Que gostoso. E o tema conexão, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que ele significa, como que eu vou usar isso no meu dia a dia. Para você, quando você descobriu também, foi assim? Foi assim. E depois de tanto tempo falando sobre ele, vivenciando, né, com as minhas próprias palavras, eu diria que o conexão, ele é como aquilo que, sabe, se você pensar numa árvore, você tem a raiz e a copa. Então, o conexão, ele naturalmente faz essa ligação, né? Se você pensar em céu e terra, o conexão, ele faz essa produção de sentido e traz, né, fibra, né, para isso. Então, eu costumo, falando assim com as minhas próprias palavras, dizer que, e já é um prazer fazer isso, o conexão são pontes. Olha que lindo. Que a gente constrói, né, em diferentes sentidos, tanto, né, em termos relacionais, quanto com conhecimento. Porque quando a gente está, né, no palco da sala de aula, enquanto professora, a gente tem que proporcionar para os nossos alunos uma verdadeira ponte para que o conhecimento entre na vida deles, né, e seja realmente degustado e seja valorizado e que eles abracem o conhecimento como uma ponte para o próprio mundo, né, interno de si, tanto com o mundo que eles precisam coordenar, sobreviver, viver. Então, eu vejo que o conexão, ele traz todo esse sentido, assim, né, figurativamente falando, de fibra ligar. de ligação. É uma Muito fibra de bom. ligação. Muito bom. Você consegue pensar em exemplos práticos, assim, de como você usa isso com seus alunos, nas suas aulas, ou alguma história que você se lembre? Olha, a gente tem, né, não só hoje está assim bastante, assim, parece epidêmico, mas desde o meu início de carreira, eu percebia que algumas crianças, né, não queriam estar na escola, ou não queriam estudar, ou não viam sentido, vou estudar isso para quê? Né? E quando surge essa pergunta, nossa, mas eu vou estudar isso para quê? Eu vou aprender isso para quê? Seja lá o que for, português, matemática. Eu gosto de ir a fundo com essa pergunta com a criança, com o adolescente, para que realmente, a hora que a gente encontre um sentido, ela se aproprie daquilo e fale: puxa, eu tenho um mundo de coisas para conhecer. E isso pode ser muito bom para mim. Então, ao longo desse tempo, hoje eu já tenho um trabalho estruturado que chama postura de estudante. Tá. Então, muitas pessoas me procuram para que eu auxilie os filhos delas a resgatar essa postura de estudante, que é essa fome, essa sede de conhecimento e desenvolvimento intelectual, para que não se perca, né? Porque hoje, como a gente tem uma facilidade de acesso a múltiplas informações, muitas vezes essas informações elas não têm valor. Mas como que a gente encontra valor a partir daquilo que a escola está trazendo, que os currículos estão, né, apresentando, o currículo brasileiro, ou seja lá o que for. Então, quando surge essa pergunta para um aluno, é essa que eu queria. Chegar com ele, aonde que está o sentido do que você tem que aprender? E eu gosto quando eles dão essa chance, quando eu falo, eu não sei para que eu estou aprendendo, é aí que é um prato cheio para o Conexão, porque trazer esse significado e ampliar essa visão de mundo, esse gosto, é natural para o Conexão, Tá. né? Assim. Você devolve o sentido para eles do aprender. Exato, exato. E quando a gente fala da postura do estudante, é um olhar amplo mesmo, integral que eu gosto de ter para o estudante, né? Tanto a percepção de si fisicamente, né? De estar ali alinhado, né? Olho, mão, pensamento, ação, num processo de apropriação de informações ou de ação, de construção de alguma coisa. Então, desde essa parte mais visível até a parte menos visível, que são os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos. Então, quando eles trazem, né? Eles próprios e o que eles pensam, o que eles falam, como eles se sentem,
eu gosto de fazer como se fosse uma costura, né? Um espelho costurado, assim, com eles próprios, com eles alinhavando os sentidos para poder resgatar esse gosto por aprender, né? Porque eles vão ter que cultivar isso para o resto da vida, né? O gosto por aprender, mas a gente precisa ter esse sentido que tá muito perdido hoje, né? Interessante isso, porque às vezes a gente fala, não, tem que aprender porque tem que aprender, tem que ir para a escola porque tem que ir para a escola. A mesma coisa quando alguém está no mercado de trabalho, a pessoa não está mais entendendo o sentido daquele trabalho, a pessoa não quer mais fazer aquilo, mas ela continua fazendo porque ela tem que fazer. E aí cai o rendimento, cai a qualidade do trabalho ou a qualidade da aprendizagem. Quando você traz isso de volta para o aluno, você consegue resgatar esse brilho nos olhos do aluno, você consegue trazer ele de volta para estar realmente presente na sala de aula e presente no aprendizado dele, né? Exato. Olha o poder. Às vezes a pessoa bate lá no relatório e olha, conexão, o que eu vou fazer com isso? Olha o poder do que você está trazendo, com uma coisa que você faz naturalmente, espontaneamente, Exato. e o que você está impactando na vida dos seus alunos. É incrível. Exatamente. E eu não, né, antes de dar esse contorno, né, que o Clifton traz, né, toda a metodologia traz, eu não usava isso com uma consciência, assim, com um bom manejo. E depois que a gente passou a entender mais profundamente sobre conexão, eu comecei a entender, nossa, a hora que surgiu essa pergunta, é agora que eu vou falar, né? Vamos pesquisar isso, que esforço que você vai fazer para chegar aqui, e eu vou fazer junto, né? Vou caminhar junto, que acho que isso é também onde eleva a curva de aprendizagem, né? Não é eu dar a conexão, é eu proporcionar que ele conecte, né? Pontos, né? Lógico, através do meu olhar, eu dou o embasamento, dou o chão, mas é ele que vai pegar a pá, abrir o buraco, plantar a semente, ver se está crescendo, regar, e é esse corpo, né? Esse corpo do aprender. E a metodologia me trouxe essa consciência, assim, fantástica, né? Eu fico próxima dos meus resultados aqui, porque me ajuda, né, a ter clareza e trazer espontaneamente, né, de uma forma leve também, para os alunos. Né? Você consegue pensar em alguma situação assim que o seu conexão realmente atuou em alguma situação, ou alguma história que te marcou com algum aluno? Olha, a gente tem tantas histórias de tantos alunos, né? Eu tenho uma aluna, hoje ela já é adolescente, mas eu fui a primeira professora dela. Ela chegou com 3 aninhos na escola e ela tinha questões físicas, né, do desenvolvimento que impactavam ali. Então, ela não andava, ela precisava de um parapódio, um andador. Era uma criança que tinha questões específicas ali para o desenvolvimento dela, né? E num contexto ali de educação infantil, crianças pequenas, cheias de energia, mobilidade. Como que a gente ia manter um grupo que se conectasse a ela, respeitando esse ritmo dela, porque vamos ao parque. Com 3 anos, vamos ao parque. Em 1 minuto, as crianças com a boa mobilidade chegam no parque. Mas em 5 ou 10, uma criança com uma mobilidade prejudicada chega no parque. Então, com conexão, eu pude abrir nessa roda de crianças, eram 15 crianças nesse grupo, e especificamente essa criança, ela tem um livro hoje, eu posso citar o nome dela tranquilamente, ela se chama Amélie, e essa criança se tornou, assim, tão vista, ela foi tão vista no grupo, porque eu pude conectar ali pontos visíveis, né, para as crianças que estão muito no concreto, de como nós poderíamos chegar ao parque juntos, num bom ritmo para todos, deixando com que cada um contribuísse com o outro como podia. Então, tinha um garoto que ele gostava muito de cantar. Então, ele se posicionou, ele disse que ele ia cantar
Um outro que ficou muito curioso sobre a forma de como ela poderia se manter em pé num suporte de madeira com rodinhas. Então, ele quis se especializar em amarrar, desamarrar, conectar. E um outro que queria, por exemplo, pilotar esse andador dela, né, o parapódio dela. E nesse movimento em que eu permiti que cada um se conectasse com ela ali à sua forma, a gente conseguiu, num grupo de crianças de 3 anos, de 15 crianças, trazer o desenvolvimento e aprendizagem de todo mundo com sentido e com significado. Porque naturalmente todo mundo quer correr para o parque. Mas quando a gente conectou as necessidades de cada um e ampliou um pouco o olhar de que as diferenças permitem que a gente encontre. Até me emociono de falar isso. Assim, que permitem que a gente encontre possibilidades de aprender com o outro. Sim. Aí o sentido ficou, né? Que lindo. O sentido ficou. E hoje essa criança, né, que já é uma adolescente, ela escreveu até um livrinho, né, dentro de todo esse movimento dela, contando como que está sendo a vida escolar dela. Então, ela passou por essa escola, depois por uma outra, e os amigos que estavam presentes. Então, o Conexão, ele permite, né, que outros envolvidos, né, cresçam juntos, né? Então, essa foi uma história, assim, bem peculiar de como ir ao parque com 3 anos, né, com um grupo de 15, e equilibrar aí forças, desejos e necessidades, permitindo, né, a múltipla conexão de todos ali. Então, um olhar mais amplo, né, do que simplesmente eu como professora, que na verdade era o esperado, que eu como professora fizesse todo o movimento de levá-la ao parque, de trazê-la, e é claro que isso acontecia, porém, através desse talento, deu para a gente equilibrar as questões e trazer, né, a curva de aprendizagem de todo mundo lá em cima. Sim, sim. Legal. Olha que lindo. E quando a gente pensa no desenvolvimento dos talentos, a gente fala que o talento geralmente ele é naturalmente mais bruto. O que é o talento bruto? Ele é voltado para a gente, né? Então você usava a tua conexão em prol de você, né? Das suas conexões, das suas relações. Conforme a gente vai desenvolvendo esse talento, seja intencionalmente ou não, a gente transforma ele num talento maduro. O talento maduro, ele é em prol das outras pessoas. Então, olha que coisa linda, você ajudou os seus alunos a se conectarem, a entenderem o sentido das coisas a partir de outros pontos de vista. Então, mesmo sem você conhecer a metodologia, você já estava usando ele de uma forma extremamente madura, que era em prol das outras pessoas. E pensando que nós somos seres relacionais, o Conexão tem um papel fundamental. Numa era de tecnologia, numa era de inteligência artificial, de coisas superficiais, olha o valor que tem a gente conseguir estabelecer conexões com as outras pessoas, a gente ver sentido. Então, obrigada, que bom que você compartilhou essa história com a gente aqui, eu achei que foi excelente. É verdade. Nossa. E aí, quando a gente pensa nos talentos, a gente sabe que os talentos são neutros, né? Eles não são nem naturalmente bons, nem naturalmente ruins. Mas o que a gente faz com ele que vai ser bom ou ruim. Você já falou de vários exemplos excelentes de como você usa o teu conexão. Você percebe que às vezes o teu conexão pode te atrapalhar ou pode fazer alguma coisa que não é tão produtivo assim? Você consegue pensar? Olha, eu consigo, assim, como você falou, né? E você é uma pessoa que me ajuda muito a trazer essa regulação, essa autorregulação, né, dos próprios talentos, né? Eu também observo tanto o seu trabalho e como você se autogerencia e aprendo com isso. E quando eu vejo que o conexão me atrapalha, às vezes, no afã de querer conectar tanto, eu quero trazer explicações filosóficas para as pessoas ou alguma coisa muito teórica, e às vezes o que a pessoa está precisando é de uma coisa mais prática. Por exemplo, eu entendo o que você está passando, eu entendo o que você está passando,
posso só te dar um abraço e aquilo tá resolvido. Não é que tá resolvido, mas já é possível conectar assim também, né? E não só conectar com essa super energia do conexão, né? Mas modular a energia do conexão, que pode ser algumas vezes ouvir, só ouvir o que a pessoa só queria ser ouvida. A pessoa só queria ter um espaço ali de transbordar um pouquinho e ser acolhida ou ser contornada. Então, isso eu fui aprendendo também muito com você, com outras pessoas, de como regular um pouco, né? Porque é muito fácil transbordar a conexão, mas às vezes é demais para determinados contextos ou momentos. Então, algumas vezes eu percebi que o meu conexão podia ser um abraço, obrigada por compartilhar, eu entendi o que você falou e não ficar sobrecarregando, né, as pessoas ou a relação. Isso é um aprendizado. Para você é muito fácil, às vezes, você ver o sentido das coisas, mas a pessoa não está enxergando. E aí você quer ficar lá explicando para a pessoa o sentido daquilo e o porquê daquilo e o propósito e a conexão com uma coisa maior, e a pessoa não quer enxergar aquilo naquele momento, ela não consegue enxergar aquilo naquele momento, né? Que legal que você já está aprendendo a dar esse passo para trás, né? Eu falo que os talentos são como se fossem cavalos selvagens. O cavalo selvagem, ele corre a hora que ele quer, ele pula a hora que ele quer, ele bebe água a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, né? Os nossos talentos estão assim, eles estão se manifestando. A gente tem que ir lá e colocar a sela no cavalo e falar, opa, peraí, agora você vai correr, agora você vai andar, agora você vai parar, né? Então a gente tem que, e é o que você falou, eu estou aprendendo a gerenciar isso, cuidar disso, porque senão a gente sai querendo conectar tudo e todos, né? Nossa, é um desafio tremendo isso. É um desafio. É um desafio tremendo. Mas acho que você deu uma dica muito boa aqui, que é a questão do ouvir e o que essa pessoa está precisando nesse momento. Como que eu me conecto com essa pessoa baseado no que ela está precisando. E não necessariamente no que você quer compartilhar já do sentido das coisas, né? Eu posso falar porque o meu marido o Vinícius tem conexão, e às vezes eu tô com um problemão e ele tá falando do sentido, eu falo, eu não quero saber disso agora. Eu só quero falar do problema. Depois a gente pensa no que está ligado, na forma que a gente vai resolver, eu só quero falar do problema, né? Ele até pergunta para mim, ele fala, você quer que eu só escute? Você quer que eu te ajude a resolver? Nossa, é uma boa pergunta. Às vezes eu só quero que ele escute, né? Mas é muito interessante isso, né? E você consegue pensar, assim, em alguma dica, né? Tem muitos professores aí que agora estão tendo contato com a metodologia do Clifton Strings, com esse olhar. Você consegue pensar numa dica para eles de como que eles podem começar a se desenvolver? Você já está numa trajetória já de desenvolvimento, de autopercepção dos seus talentos se manifestando, de como você usa intencionalmente, como você gerencia esse lado que talvez não seja tão produtivo. Você tem uma dica para quem está começando? A pessoa acabou de fazer o teste, ela leu o relatório, ela está se descobrindo ainda. O que você recomenda para quem tem conexão? Para quem tem conexão, já vai fazer um monte de conexão assim que lê o relatório, né? E eu acho assim, calma. Digerir um pouco esse conhecimento e digerir as suas próprias emoções ao se enxergar, porque é um certo espelho, né? É um certo espelho. E a gente tem que, quando olha nesse espelho, ter uma sabedoria aí para nem brilhar demais, porque aí a gente acha que a gente brilha, tá brilhando, né? É fácil a gente colocar um super ego aí, um ego super aflorado, no sentido, nossa, que power, sou conectiva naturalmente. E também
Então digerir nesse sentido de buscar mesmo onde que você vai usar como se fosse um tempero, né? Como se fosse um tempero. Você vai fazer uma comida ali, você precisa dosar esses temperos. Uhum. E eu acho que, pelo menos para mim, ter uma consciência de, nossa, calma, tem um brilho, mas tem horas que o brilho pode ser excessivo, pode até queimar né? Muita luz, Sim. né? E também tem as sombras para você coordenar um pouco. Então, se olhar no espelho com calma e aceitar, assim, se digerir, né? E usar, né? Uhum. Entender que como se fosse uma ferramenta. Se a gente vai fazer uma comida, a gente precisa de ferramentas. Uhum. Então, ele é como se fosse uma ferramenta, que não é palpável, né? A gente não pega, né? É imaterial, mas é uma ferramenta interna nossa que a gente pode dispor para ajudar as pessoas, mas primeiro ajudar a si mesmo. Uhum. E a gente percebeu o valor das conexões entre as pessoas. Porque às vezes isso passa batido. Muitas vezes as pessoas às vezes têm talentos de construção de relacionamento, né, que são do domínio azulzinho, e a pessoa fala assim, não vou fazer o que com isso? Eu vou fazer o que com isso? Né? E a gente não percebe que, na verdade, tudo que a gente faz envolve conexões humanas. Então, a conexão é um talento extremamente importante. Ele pode não ser tão perceptível como um outro tema, por exemplo, um ideativo, que a pessoa tem 500 mil ideias. Você consegue mensurar isso. Uma pessoa que tem realização, que produz, que faz, você consegue ver. Mas o conexão ele tem um valor tão mais profundo e acredito que mais duradouro do que outros temas de talento. Esses talentos de construção de relacionamento são isso, são as pontes. E se tem um talento que cria pontos, como você falou, é o conexão. É a conexão. Então, é das pessoas verem esse valor para essas conexões, né? Exato. Os relacionamentos, eles são investimentos de muita energia nossa, né? Nossa energia vital, ela depende da conexão, ele é isso, né? Ele enxerga que naturalmente as pessoas dependem umas das outras. Uhum. E depender umas das outras para alguém com conexão, que sabe, né? Isso não é pesado. Porque depender umas das outras envolve trocas. E você fazer boas trocas envolve você se conhecer, né? Te permite fazer essas boas trocas. Então, se conectar a outros é a chance que você tem de fazer com que a vida dele melhore, que a sua vida melhore. E essas trocas que podem ficar mais profundas, elas te edificam como pessoa. Uhum. Então, quando a gente pensa em pessoa, né, e trabalhar com um humano mesmo, criança, adolescente, formação humana, formação, né, de pessoas dentro de empresa ou fora de empresa, é um material muito rico e muito único. Uhum. Então, com cada pessoa, você pode fazer trocas que você nem imagina, mas você precisa se abrir para isso, né? Estar aberto e o outro também estando aberto, que é a construção de valor. Sim. No fundo, a gente está trocando valor. Sim. O valor ele não é necessariamente monetário, assim, financeiro, mas os relacionamentos nos trazem, né, oportunidades de ser valor, de ser. E quando a gente pensa no aluno e professor, né, numa sala de aula ou no teu espaço educativo, precisa ter essa ligação, com essa conexão, para que o aprendizado seja de fato efetivo, né? Então, a importância do conexão. Estou falando muito isso porque eu já ouvi muitas pessoas, professores que eu já atendi, falarem: mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? E olha o valor que tem esse tema de talento, né? E a gente já sabe que quando a gente usa os nossos talentos, a gente se sente energizado, a gente fica feliz, dá uma sensação de bem-estar, que é necessário para os professores hoje, que estão passando por uma situação de muito esgotamento, de burnout. O que você faz
para manter o teu conexão energizado? Quais são as atitudes que você faz? Ou o que você faz para nutrir o seu conexão? O que alimenta esse talento para você? Quais são as atitudes que você tem no dia a dia que alimentam esse talento em você? Eu vou atrás das pessoas. Eu tenho prazer de ir atrás das pessoas, no sentido de ir atrás, assim, eu gosto de falar com as pessoas, de ouvir. Então, desde um bom dia no elevador, até dentro de casa mesmo, né? Eu gosto de acordar, assim, por exemplo, os meus filhos, a minha família, e já poder desejar para eles, olha, um bom dia. Nós acabamos de acordar, né? Vamos, então, olhar nos olhos, né? O toque também, eu uso bastante toque de pegar nas mãos, ou acariciar, né? Um cabelo, ou um abraço, mas as amizades, né? Cultivar as amizades. Eu gosto muito disso também. E de proporcionar que outras pessoas cultivem amizades também. Uhum. Então, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, no nosso ambiente de trabalho. Se eu não sentir que eu pude alimentar aquela pessoa, ou que eu me deixei alimentar por aquela pessoa, cai esse nível de satisfação. Então, eu procuro alimentar, né? Seja com uma palavra, seja com um olhar, seja com um estudo, uma troca de conhecimento, Uhum. ter uma disposição para se relacionar, Sim, legal. né? Então, eu gosto disso. E eu vou falar aqui porque eu já sei, né? Mas você tem também uma relação muito forte com o estar na natureza. Você percebe que isso também alimenta a tua conexão, você estar com a natureza, você vê a criação, você vê sentido nas coisas a partir da natureza? Nossa, obrigada até por me lembrar. Realmente, assim, em alguns momentos, de uns anos para cá, principalmente a pandemia para cá, na verdade, foi um fenômeno aí, porque a pandemia mudou a vida de todo mundo. Eu comecei a fazer trilhas, porque como a gente se distanciou fisicamente e tal, Ficou desconectado? ficou desconectado, é verdade. E eu comecei a fazer trilhas, caminhadas leves, ou enfim, pela natureza, né? Aproveitando o que a gente tem aqui no Brasil, né? Mesmo no Sudeste, alguns lugares mais. E aí, estar um pouco mais, assim, num ambiente de silêncio, em que a gente tem que transcender um pouco da conexão com o material, Uhum. né? E o bem-estar de estar ali respirando um ar puro, né? Ouvindo o som de pássaros, água, observando o verde, né? As cores, tudo isso eu acabo conectando, né? As cores com as texturas. Me trouxe um outro olhar para a conexão, que às vezes algumas pessoas estando nesse ambiente, por uma ponte de convite meu, por exemplo, já é o conexão em ação. Eu não preciso falar nada. Uhum. Já a minha conexão com outros ambientes como esses, por exemplo, e até transcendo, né? Porque é um ambiente que me abre para oração, para uma escuta interna da voz Uhum. divina, né? De Deus, né? Sou uma pessoa cristã, então eu penso no que Jesus faria, penso no que Deus fala na palavra dele, né? Bíblica e tal. Mas independente disso, acho que a conexão, a pessoa tem capacidade de ampliar. Para mim, Uhum. todas as pessoas têm capacidade de ampliar suas conexões, né? Uhum. Com pessoas, com ambientes e principalmente, né, na natureza, que a gente tem fartamente aqui no nosso país. Mas quem sabe o conexão dá um empurrãozinho para que todo mundo conecte, né? Sim, Então, mas faz bem realmente, para você, né? Uma coisa que te alimenta, que te deixa em paz, você estar sim, na natureza, né? me equilibra. A gente fala muito na metodologia sobre essa questão do nutrir talentos. Nutrir talentos são coisas que a gente faz no nosso dia a dia que alimentam as nossas características para que elas possam funcionar produtivamente. Se a gente não nutre os nossos talentos, fica desnutrido, não tem força para atuar produtivamente.
Então, a importância da gente reconhecer. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Né? Às vezes a pessoa tem conexão, fala, mas não tem nada a ver com a natureza. Mas alguma coisa que você faz que você se sente alimentado, que você se sente bem, que te traz paz, que é gostoso, que você se sente pronto para usar as suas características. Né? Nossa, exatamente. Muito bom. Rê. Melissa, o nosso tempo voou. Ai, voou. Você viu? Verdade, meu Deus. Nosso tempo voou. A gente é boa de conversa, né? É. A gente é boa de conversa. Mas queria te agradecer por participar aqui desse momento do Talentos que Educam, por trazer tantas conexões de tantas coisas que você já fez, que você continua fazendo, de pessoas que você conecta e traz esse sentido para a vida das pessoas. Então, obrigada por esse compartilhamento. Obrigada eu. Nossa, obrigada eu. E que esse podcast, esse programa e todo o conteúdo que você oferece, Rê, né, para o mundo, com tudo que você construiu do seu ser até hoje, que isso chegue para muitas pessoas, edifique. E eu me sinto honrada, privilegiada de estar aqui fazendo esse podcast, construindo esse conteúdo com você, que me ensina tanto, que eu admiro tanto, e que eu agradeço tanto a Deus de poder, né, estar do seu lado de múltiplas formas, né? A gente se conecta de múltiplas formas. Muitas formas, exatamente. Obrigada, Melissa. Obrigada. Super sucesso. Se você gostou desse episódio, deixa a sua curtida aí. Não esquece de seguir esse canal da Pomar Desenvolvimento. Na semana que vem tem mais um episódio do Talentos que Educam. A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal!